Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Nós já lemos os versos 11 a 24, agora nós leremos os versos 1 ao verso 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 10. Esse texto diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: como vencer o pecado e viver uma vida pura. Como vencer o pecado e viver uma vida pura. Bom, a primeira coisa que precisamos compreender para examinar esse texto é que esta carta foi escrita com um propósito. E o propósito é claro no capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está escrevendo para dizer que você precisa ter certeza, segurança da vida eterna, se você creu em Jesus Cristo como Filho de Deus. Se você creu, você tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você precisa ter certeza disso, segurança disso. Bom, mas João não apenas diz que você precisa ter essa certeza, mas dá para você 3 evidências claras de como você pode ter essa certeza. A primeira evidência, nós chamamos de uma evidência do argumento moral. E ele está presente aí, você pode notar comigo, no versículo de número 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, santidade é evidência da salvação. Segunda prova é aqui que nós chamamos não apenas de prova moral, mas de prova social. Está escrito no verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, a evidência da salvação é o amor aos irmãos. A terceira prova de que você é uma pessoa salva, e você pode aferir a sua própria vida, é o que nós chamamos de prova doutrinária. Olha comigo o verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus é o Cristo, é o Messias. Você precisa crer nele para ter vida eterna. Se você crê nele, você tem a vida eterna. Sua segurança está garantida. Hoje nós só vamos tratar deste primeiro argumento,
que nós chamamos de um argumento moral, que é a evidência de uma nova vida que você tem em Cristo Jesus. Então, eu quero trazer aqui, na análise, na exposição desse texto, 4 grandes verdades. A primeira delas é o grande amor de Deus, o Pai. Então vejamos, a motivação para você viver uma vida pura e vencer o pecado, começa com Deus. E aqui destaco algumas coisas. Primeiro, o grande amor de Deus precisa ser notado. Olha como começa o verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. João está chamando a sua atenção. Olhe, observe o quanto você é amado. Quão grande é este amor. Quão extenso é este amor. Quão profundo é este amor. Quão altaneiro é este amor. Quão vasto é este amor, que não pode ser traduzido em palavras humanas. Já dizia o poeta, que ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, ainda que todos os mares fossem tinta, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Mas vejam vocês, que este amor eterno, imenso, abundante, merecido e provado, precisa ser, além de notado, está escrito que o grande amor de Deus foi regiamente demonstrado. Você pode perguntar, mas como assim Deus me ama? Que grande amor é esse? E o verso 1 prossegue assim: veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora, para um pouquinho. Como é que você é filho de Deus? De 3 formas. Primeiro, você é filho de Deus porque Deus criou você. Ele tem o direito de criação. Segundo, você é filho de Deus porque você foi adotado na família de Deus. Adoção era uma coisa muito comum naquela época, como é ainda hoje. Quando uma criança é adotada, por exemplo, ela passa a ter o nome da família que a adota. Ela passa a ter os mesmos direitos dos filhos naturais. Se havia dívidas lá para trás, elas são canceladas. É uma nova vida. Então você foi adotado por Deus como filho. Mas em terceiro lugar, você é filho de Deus por geração. Você nasceu de novo. Você nasceu de cima. Você nasceu do Espírito. Você é nova criatura. Então você é filho de Deus nesse tríplice aspecto. Porque Ele criou você, porque Ele adotou você, porque Ele gerou você. Uma nova geração, você nasceu de cima do Espírito. Então veja comigo, que quando você olha para o passado, você vê a bênção da filiação, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha para trás. Houve um momento que você foi declarado filho de Deus. Quando você olha para o presente, você vê a bênção da apropriação desta filiação. Versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Então para um pouquinho, não perca de vista não, você é filho de Deus agora. Olha o privilégio, olha a honra. Muita gente aí querendo ser filho do fulano, do beltrano, do ciclano, uma pessoa importante, uma pessoa com muito dinheiro, que vai ter uma grande herança. Pois você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Tudo que existe é seu, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas, em terceiro lugar, olhando para o futuro, nós vemos não só a bênção da filiação, mas vemos a bênção da glorificação. Olha o finalzinho do verso 2. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, se nós seremos semelhantes a Ele, nós seremos glorificados. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então, este grande amor de Deus é que move você a ter uma vida de santidade e de pureza. Mas em terceiro ponto,
o grande amor de Deus deve ser correspondido. Olha o verso 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, vamos concluir aqui. Ser amado por Deus, ser adotado por Deus na sua família, ser gerado pelo Espírito como filho de Deus, ter a promessa de que seremos glorificados, precisa ter uma contrapartida humana. Não dá para você crer nessas verdades, entendê-las, assimilá-las e viver uma vida descuidada, uma vida sem compromisso com a santidade, sem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então este é o primeiro ponto que João trata conosco. O segundo ponto que eu quero destacar na exposição desse texto, já não é mais o grande amor de Deus o Pai, mas a grande obra de Deus o Filho. A grande obra de Deus o Filho. Então vejamos, que João faz uma transição da segunda vinda de Cristo para a primeira vinda de Cristo. E ele destaca aqui duas coisas muito importantes. A primeira delas é que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Olha o versículo 5 do texto. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então vamos compreender isso. Jesus veio ao mundo com um propósito muito claro, muito específico. Ele recebeu um nome Salvador porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Quando o anjo anunciou para os pastores de Belém o nascimento dele, ele disse: trago-vos boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas ainda está escrito lá em João 1,29, que Jesus é apresentado por João Batista assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio ao mundo com esse propósito, para tirar o pecado, para vencer o pecado, para termos vitória sobre o pecado. Porque o pecado é maligníssimo, o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio para quebrar o poder do pecado na sua vida, para limpar você do pecado. Essa é a obra dele, foi isso que ele veio fazer. Agora, em segundo lugar, qual é a grande obra do Filho? Primeiro, tirar os pecados. Segundo, olha o versículo 8, a parte B. Parte B do versículo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então ele veio para tirar o pecado e veio para destruir as obras do diabo. É preciso entender isso, amados irmãos, porque qual é a obra do diabo? Primeiro, moralmente, tentar para o pecado. Fisicamente, infligir enfermidades. Intelectualmente, induzir ao erro. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Talvez a palavra destruir precise um pouco de esclarecimento para ficar mais fácil o entendimento. Porque na nossa língua portuguesa, destruir é acabar. Talvez seria aniquilar, deixar de existir. Mas a palavra destruir, na língua original, significa privar de força e tornar inoperante. Porque nenhum de nós pensa ou acredita que o diabo está hoje sem ação, né? Você vê a ação do diabo em todo canto. Na maldade, na violência, na promiscuidade da sociedade, não é verdade? Mas na sua vida, você que creu em Jesus, na sua vida, você que nasceu de Deus, que é filho de Deus, membro da família de Deus,
Jesus se manifestou para tornar inoperante o poder do diabo na sua vida. Você foi arrancado da casa do valente, você foi arrancado do império das trevas, você foi arrancado da potestade de Satanás, você agora está escondido com Cristo em Deus nas regiões celestes, agora você está coberto com toda a armadura de Deus, de tal maneira que se você é nascido de Deus, Deus guarda você e o maligno não toca você. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus se manifestou para fazer isso, destruir as obras do diabo. Então você não tem que ser mais capaz do diabo, você não tem que ser mais escravo do diabo. Foi para a liberdade que Jesus Cristo libertou você. Mas agora vamos à terceira verdade desse texto. É a grande malignidade do pecado. E eu quero destacar aqui 5 verdades, ou 5 fatos aqui nesse texto, sobre a grande malignidade do pecado. Primeiro, a essência do pecado. Olha comigo, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A ideia aqui, irmãos, é a ideia a palavra grega é a palavra anomia, e é a ideia de sem lei, é a ideia da ilegalidade. O pecado é uma transgressão da lei, a lei é o princípio, a lei é a norma. O microfone hoje não está legal, está dando soquinho. A lei é a regra, é o preceito, é aquilo que você precisa fazer. O que é pecado? Deus dá uma norma, Deus dá um princípio, Deus dá uma ordem, Deus dá uma orientação e diz: eu não quero, eu não me submeto, eu não me rendo, eu sou insubmisso, eu não quero julgo sobre a minha vida, eu não se reprima. É a ideia de que você não quer que Deus governe a sua vida. Portanto, o pecado é rebelião. É rebelião. É achar que há uma ditadura do relativismo que você vai seguir. Então, todo pecado é uma transgressão da lei. Todo pecador é um rebelde. Ele não quer se submeter, ele não quer se curvar à autoridade de Deus, nem da palavra de Deus. Segundo ponto, além da essência do pecado, esse texto fala da ação do pecado. Olha o verso 5 comigo. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Agora vamos entender isso. Se Cristo se manifestou para tirar o pecado e destruir as obras do diabo, a ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. Está claro isso? Se ele se manifestou com um propósito, que é tirar o pecado e destruir as obras do diabo, quando eu peco deliberadamente, eu estou querendo me insurgir contra o que Cristo fez. Estou querendo anular a cruz. Esta é a ação do pecado. É uma rebelião não só contra a lei, é uma rebelião contra a obra de Cristo. Por isso o pecado é tão maligno, tão perigoso, tão sutil. Terceiro ponto, a razão do pecado. Olha o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, preste atenção nisso. Jesus e o pecado estão em conflito permanente. Eu não posso permanecer em Jesus e praticar o pecado ao mesmo tempo. Como eu não posso dar fruto sem permanecer na videira. Não dá para coexistir, para existir ao mesmo tempo, permanecer em Cristo e viver no pecado.
toda vez que eu opto pelo pecado, eu escolho o pecado, eu me capitulo ao pecado, eu me rendo ao pecado, eu estou me desligando dessa permanência em Cristo. É óbvio, portanto, que você e eu não temos a capacidade de vencer o pecado por nós mesmos, pela nossa capacidade, pelo nosso poder, pelo nosso esforço, pelos nossos recursos. Eu preciso permanecer em Cristo. A não ser que eu permaneça nele, eu vou me render ao pecado. Quarto lugar, a origem do pecado. Olha aí o capítulo 8, versículo 8, a parte A. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então veja bem que pecar é obedecer àquele que vive pecando desde o princípio, em lugar de obedecer a Deus. Em outras palavras, você tem duas fontes, duas origens para você obedecer. Ou você obedece a Deus ou você obedece ao diabo. Se você obedece a Deus, você não vive pecando. Se você obedece ao diabo, você vai pecar. E você vai mostrar a sua procedência. Agora, vamos entender algo muito importante aqui. Versículo 8a diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aí você pode estar dizendo: meu Deus, então eu estou frito. Então eu procedo do diabo, porque eu peco. O que eu faço? Quem não peca aqui? Mas o entendimento tem que ficar nessa palavrinha aí, ó. Todo aquele que, versículo 8, todo aquele que pratica o pecado, não é pecar, é praticar o pecado. O que é praticar o pecado? Então, eu queria esclarecer isso para não haver dúvida no seu coração. Então, vamos comigo lá, no capítulo 1, só uma página antes aí. Dê uma lidinha comigo no versículo 8, 1:8. Vamos juntos comigo? Se dissermos, juntos comigo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, quem afirmar que não pecou lá atrás, e quem afirmar que não peca hoje, é mentiroso. Agora, qual a diferença entre pecar e viver na prática do pecado, e praticar o pecado? Pecar, para o crente, para o filho de Deus, é um acidente. Praticar o pecado é um costume, é um hábito. É uma prática contínua. A palavra no grego está no chamado presente contínuo, vive pecando, 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 pecando. Por exemplo, você levanta todo dia de manhã, a maioria de nós toma um banho, toma um café, escova os dentes antes de tomar o café, depois escova de novo, depois sai para o trabalho, depois almoça, depois vem em casa, toma um banho, faz um lanche ou janta, e dorme, e acorda, e etc, tudo de novo. Isso é o que? Hábito, isso é prática, isso é comum, isso é constante, isso é rotina. Praticar o pecado é isso. Não é que de vez em quando você dá uma escorregada, dá uma fraquejada, fala uma coisa que não devia falar, pensa uma coisa que não devia pensar, faz uma coisa que não devia fazer, e se arrepende, meu Deus, me perdoe, e toma um caminho de volta, e vamos para frente. Se você vive, diz aqui o texto, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. O crente não vive pecando. O crente peca, mas o crente não vive pecando. Então você tem aqui tem alguém aqui hoje que está vivendo no pecado, peca e torna a pecar, e é natural, e é comum, e ele não se arrepende, ele não fica triste, e bola para frente, porque está continuando a pecar. Para um pouquinho. Quem é seu pai? De onde você procede? Bom, bendito seja Deus. Quinto ponto é que é a vitória sobre o pecado. Olha o versículo 5, então, de novo. Sabeis
também que ele se manifestou para tirar o pecado. E eu pergunto a você, como é que Jesus tira o pecado? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quanto pecado? Todo pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus é poderoso para tirar o pecado e tornar-nos mais alvos do que a neve. Louvado seja Deus. Bom, então vamos ao último ponto, quarto ponto que eu quero destacar nesse texto. O quarto ponto desse texto é que há uma grande impossibilidade dos filhos de Deus viverem na prática do pecado. Grande impossibilidade. Primeiro, a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. Olha o verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que ele está mostrando aqui? Que o fazer é a prova do ser. O fazer é a prova do ser. Quem é nascido de Deus, e Deus é justo, esse é justo. Esse pratica a justiça. Agora é hora de você parar e pensar e fazer uma análise da sua própria vida e botar o prumo de Deus aí no seu coração. Suas obras são obras de justiça? Você é justo porque foi justificado. Justificado pelo sangue do Cordeiro. Justificado por aquilo que Cristo fez por você. Você foi declarado justo, mas quem é declarado justo pratica a justiça. Aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus que é justo. Porque o filho tem a mesma natureza do pai. Segundo, a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. Está escrito aí no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Se alguém procede do diabo, vai continuar pecando. Se alguém procede de Deus, vai continuar praticando a justiça. As duas coisas não se misturam. Luz e trevas não coexistem. O bem e o mal não coexistem. A justiça e a injustiça não coexistem. Em outras palavras, é a prática que identifica a paternidade. É a prática que identifica a paternidade. Quem que você é filho? Dá uma olhadinha na prática. E a resposta está aí. Terceiro lugar. A prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Olha o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, ele está dizendo que não pode viver na prática do pecado por duas razões. Primeiro, porque permanece nele a divina semente. Qual que é a divina semente? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus permanece no seu coração, você foi gerado de uma semente santa. Segundo, você não pode permanecer no pecado, viver na prática do pecado, porque você foi nascido de Deus, você tem uma nova natureza. A natureza do seu pai é de santidade, não de pecado. Então João está mostrando a absoluta impossibilidade de um crente viver na prática do pecado, porque ele foi gerado da divina semente e porque ele é filho do Deus que é santo. Em último lugar, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Então só tem duas possibilidades: ou o cidadão é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. Não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, duas evidências de que você é filho de Deus. Você pratica justiça? Você ama seu irmão? Então você é filho de Deus. Como é que eu posso saber que uma pessoa é filho do diabo? Ela não pratica justiça.
e ela não ama seu irmão, então é filho do diabo. O diabo não sabe amar, só sabe odiar. O diabo não sabe o que é santidade, só sabe o que é devassidão, iniquidade e injustiça. Então, amados irmãos, o que esse texto está querendo mostrar para nós? É que não há possibilidade de existir uma vida assim, em zona neutra, cinzenta. Ou é luz ou é treva. Ou é amor ou é ódio. Ou é justiça ou é injustiça. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem conversa. É simples assim, é radical assim. Concluindo, Jesus disse: você conhece uma árvore de que maneira? Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Aquele que vive na prática do pecado, ele contraria o propósito das duas vindas de Jesus. Jesus veio primeiro para tirar o pecado. E ele virá a segunda vez para nos glorificar. Seremos semelhantes a ele, vê-lo-emos como ele é. Então, não há chance de alguém viver na impiedade e morrer piedosamente. Ninguém morre ímpio e ressuscita santo. Aqui então fica a proposta para você e para mim. Nós podemos e devemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e uma vida de pureza. Porque nascemos de Deus, somos filhos de Deus, gerados da divina semente. E o Senhor Jesus veio para nos limpar do pecado, para destruir as obras do diabo e para nos salvar, nos perdoar e, enfim, quando voltar, nos levar para a glória, para vivermos com Ele, porque seremos semelhantes a Ele e vê-lo-emos como Ele é. Que Deus nos abençoe. Amém.